Bom dia, donas. Seja bem-vinda aí mais um mate comigo. É um convite meio indecente, né? Mate comigo. Mas é isso, é mate comigo, chimarrão comigo. Então vamos lá, né? Hoje eu quero falar pra vocês, gente. Hoje eu quero conversar aqui, ter uma conversa com vocês. Eu vou fechar aqui um pouquinho por causa do reflexo. Aqui dá um pouco de reflexo. Eu quero falar com vocês sobre a questão de produção de conteúdo, né? O tanto que a produção de conteúdo ela é importante aqui para as redes sociais, tá? A constância, né? Essa constância de você produzir conteúdo. Eu sei, muita gente fala, né? Que é chato, que é cansativo, que é desgastante. É mesmo, é mesmo. Eu tô aqui no digital, vai fazer o quê? Vai fazer uns 5 anos, 4 anos mais ou menos. E eu produzo conteúdo. Eu tenho mais de 800 publicações só nesse perfil. Porque antes eu tinha um outro perfil, né? Eu tinha um outro perfil antes desse aqui. Mas aí eu fiz sorteios, eu fiz coisas erradas que eu ainda não entendia muito do digital. Para vocês verem como é que a gente erra, né? É errando que se aprende, principalmente no empreendedorismo digital, quando você tem um negócio, né? É errando que você aprende. Então, eu tinha um outro Instagram, né? Que era dona de negócios também. Mas aí eu cancelei e abri esse. Então, assim, o que que acontece? É, eu tinha esse Instagram, né? Fechei e abri esse. E aí o que que acontece? Eu peguei, entendi que você precisa ter essa produção de conteúdo, por quê? Porque como é que. Gente, o que que adianta eu estar aqui no Instagram? Só pra fazer peso na terra, né? Tem pessoas que só vieram pra cá, pra terra, pra fazer peso na terra, não é verdade? E tem gente que só vem aqui pro Instagram pra fazer peso no Instagram. Cara, se você tá aqui, você tem que estar aqui com alguma intenção. Você precisa ser intencional. Né? A gente não tá aqui brincando. Quem tem um negócio digital, você não tá aqui brincando, você não tá aqui para se divertir. Você tá aqui para quê? Você tá aqui para agregar algo na vida dos outros e para ganhar dinheiro. Nós, donas de negócios, nós estamos aqui para ganhar dinheiro, não é verdade? E o que que acontece? Eu quero que vocês anotem aí, vocês que são empreendedoras, que são donas de negócios. O conteúdo aqui no Instagram, ele é rei. É ele que manda, tá? Então, assim, e o conteúdo em si, ele não é só dica, ele não é 5 dicas de 7 passos para isso, 8 não sei o que. Não é só isso. O conteúdo aqui, ele tem que ter uma conexão, ele tem que ter uma história, ele tem que ter um porquê. Porque assim, por que eu vou te seguir? O que que eu tô ganhando com isso? Gente, o ser humano em si, né, por si só, ele é egoísta, tá? Nós somos egoístas, nós temos uma veia aí bem egoísta. Então, se eu tô te seguindo, se eu quero estar perto de você, é porque você tem algo para me agregar. É porque você me ajuda em alguma coisa. Então, vocês precisam começar a pensar aqui. O que que eu ajudo? Qual é o benefício que o meu seguidor tem quando ele me seguir? Quando ele abrir ali o meu Instagram, ele vai ter qual benefício? Ele vai rir? Ele vai se sentir mais feliz? Ele vai aprender alguma coisa? Ele vai ter uma dica de viagem? Ele vai ter uma dica de restaurante? Ele vai entender mais sobre comida, sobre bebida, sobre como funciona um sapato? Ele vai entender qual é o melhor batom que não tem chumbo? O que que o meu cliente, o meu possível cliente, ele vai ganhar me seguindo? Então hoje, eu queria que vocês pensassem isso. O que que o meu cliente ganha me seguindo? Tá? Ele ri, ele aprende, ele se diverte. O que que você traz?
tá? Então é a primeira coisa que você precisa saber. Por quê? Porque nisso vai ser baseado o seu conteúdo. Como é que eu faço conteúdo, Lute? Você vai fazer conteúdo baseado nisso. E aí tem três outras coisas que eu vou trazer aqui pra vocês que vocês vão basear os conteúdos de vocês, tá? O conteúdo ele manda no Instagram. E o conteúdo, mas aqui tá dando reflexo aí. E o conteúdo que, assim, que mais manda, né, é o conteúdo que sana dúvidas, que ajuda. E aí aqui, como eu sempre trago, né, eu sempre trago umas anotações, minha colinha aqui, né, porque eu não posso ter tudo na cabeça, porque senão eu ia ficar louca. O que que você tem que trazer, né, em relação aos conteúdos, tá? Todos nós compramos e queremos ter alguma coisa por três motivos. Anotem esses três motivos, tá? Dores, dúvidas e desejos. Então, assim, eu compro porque eu tenho uma dor. Se eu compro um carro, é porque eu não tenho um carro. Então, eu tenho uma dor. Eu tenho uma dor. Eu preciso comprar um carro, tá? Se eu tenho uma dúvida. Será que esse carro é pra mim? Será que esse carro é confortável? Será que esse carro cabe o bebê conforto do meu filho? Será que esse carro é pra família ou é pra solteiro? Né, pra gente solteira. Ele tem. Será que eu preciso de um carro duas portas ou quatro? Por que que eu preciso de um carro quatro portas? Então, isso vem as dúvidas, tá? E os desejos. Esse carro vai te levar para uma grande viagem, ele economiza muito, então você vai poder viajar de uma ponta do Brasil para outra. Esses são os desejos, tá? São coisas que a gente quer ter, que a gente quer chegar lá. Nós somos movidos pelos nossos sonhos e pelos nossos desejos. Presta atenção, que toda vez que a gente atinge um sonho, a gente arruma outro. Os nossos sonhos, eles nos movem, né? Os nossos sonhos e desejos. Então eu sou movida pelos meus sonhos, eu sou movida pelos meus desejos, por quem eu quero ser, pelo que eu quero ter, por onde eu quero conhecer. Eu sou uma pessoa, gente, extremamente, né? Para quem aqui já entende um pouquinho de arquétipos, que a grande maioria das pessoas ainda não entende muito. Mas arquétipos o quê? São personificações, tá? São personificações de pessoas que a gente quer ser, tá? E um dos meus arquétipos que são bem aflorados em mim é o explorador. Tá na cara, né? Quem me acompanha há muito tempo, quem me conhece, já entendeu que eu sou exploradora. Porque pensa numa pessoa que vai, volta, muda, volta, vai pra lá, vai pra cá, pega avião e é só de ida. O avião é só de ida, tá? Volta jamais. O avião é só ida, ele só vai. Então, assim, eu sou extremamente exploradora. Então, pra mim, um dos meus sonhos, uma das coisas que eu amo é viajar. Eu amo viajar. Eu amo conhecer outros lugares, sabe? Outras culturas, outros ambientes, outras formas de fazer as coisas, outras formas de enxergar o mundo, sabe? A gente vê aqui no Brasil uma forma muito acolhedora, né? Você já vê nos Estados Unidos um povo mais frio. Você vê na Índia, gente, aquele trânsito lá é cavalo, é elefante, é não sei o que, camelo, sei lá o que. E a gente indo, a gente voltando, eu não sei como é que aquilo anda. Pra eles é normal. E eu acho isso muito legal, né? Eu gosto disso. Então eu sou movida pelos meus sonhos, eu quero muito viajar, eu quero conhecer lugares. Então nós somos movidos pelos nossos sonhos e desejos. E aí por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque se você se basear nos 3Ds, anota aí, 3Ds do conteúdo. Se você se basear nesses 3Ds de conteúdo, você vai ajudar muito os seus seguidores e o seu público, que são dores, dúvidas e desejos, tá? Eu só compro algo ou porque eu tenho uma dor, ou porque eu preciso que você tire as minhas dúvidas para que eu queira aquilo e pelos meus desejos, tá? Porque eu desejo ter aquilo. Então, eu desejo ter uma casa linda com a piscina, eu desejo ter uma bolsa Louis Vuitton, um perfume Chanel, né? Aí lá vem as marcas, né? Que daí depois, em algum outro Mate Comigo, eu vou falar sobre marca, tá? Sobre intencionalidade de marca, sobre a importância das marcas. Então, gente, eles te ajudam muito a fazer esse conteúdo, tá? As dores, as dúvidas e os desejos.
E aí, eu vou trazer aqui pra vocês também, tá? Uma das coisas que ajuda. Onde é que eu anotei aqui? Que ajuda muito vocês na produção de conteúdo. Aqui. Que é o quê? Não é só aquele conteúdo seco, como eu falei pra vocês, aquele conteúdo que você acha no Google. 5 passos para, 3 dicas disso, 4 formas de, sabe? Não é só isso. Aqui, né, no Instagram, você precisa trazer benefícios, precisa trazer as coisas e precisa trazer uma conexão. Por isso que eu tô aqui. Tá? Eu não tô aqui toda terça-feira, agora no Mate comigo, porque eu sou boazinha, porque eu sou querida. Não, não é isso, tá? Eu tô aqui por quê? Porque eu estar aqui fazendo uma live toda terça-feira, por volta de 30 a 40 minutos, vocês me conhecem. Vocês sabem quem eu sou. Vocês entendem como eu penso. Vocês olham pra mim, veem a minha dicção, a forma que eu falo, a forma que eu interajo, a forma que eu passo o conteúdo com essa segurança, mostrando que eu sei o que eu tô fazendo, que eu não tô brincando aqui. E aí você confia em mim. E quando a gente confia, a gente compra. Eu fiz um dia desses no feed, eu botei uma postagem falando: primeiro as pessoas compram você, depois as pessoas compram de você. Então, aqui no Instagram, primeiro eu tenho que gostar do seu jeito, da forma que você fala. Muita gente aqui fala, né, Lute, nossa, você fala de uma forma muito tranquila, muito informal, né? De uma forma muito fácil de entender. Então, isso ajuda na minha comunicação, ajuda eu ensinar vocês. Né? E isso traz mais compradoras, porque elas gostam da maneira que eu ensino, assim como você também vai gostar de outras pessoas e tal. Então, essas outras pessoas, seguidores, vão gostar de você. Da forma que você fala, da forma que você explica, da forma que você vende, tá? Então, isso você precisa trabalhar. E isso tudo também faz parte do seu conteúdo, tá? Como é que eu vou fazer essa entrega? Eu vou fazer lives, eu vou fazer reels, eu vou fazer stories, né? Eu vou fazer feed. Então, e aí muitas mulheres falam pra mim, Lute, mas é cansativo ficar produzindo muito conteúdo. É cansativo. Muitas vezes é. Só que se você não tiver consistência e persistência, você não cresce aqui no digital. Você não cresce porque as pessoas esquecem que você existe. Gente, no mundo offline, né? As pessoas esquecem que a gente existe. Nem dão bola, vai cada um vivendo a sua vida e vão passando pra frente. Agora você imagina aqui, no online, onde você briga aqui pela atenção das pessoas. Porque hoje, o maior ativo que a gente tem, hoje o maior ativo que a gente tem aqui na internet, né, é a atenção. Se você consegue reter a atenção dessas pessoas, você tem pessoas que estão te ouvindo. Então, assim, às vezes as pessoas vêm falar pra mim, por exemplo, Lute, só tem 5 pessoas na minha live, só tem 8 pessoas na minha live. São 8 pessoas te escutando, igual aqui. São 4, são 5 pessoas te escutando, entendendo, aprendendo com você, tá? Então, valorize essas pessoas, valorize. Eu tô aqui com 3 ou com 3 mil ou com 30 mil, eu vou estar aqui do mesmo jeito, falando as mesmas coisas, com a mesma dedicação, tá? E aí, gente, eu vou trazer aqui pra vocês uma formulazinha pra ajudar vocês na produção de conteúdo, tá? Essa live eu só vou deixar gravada por 24 horas. Eu vou tirar ela aqui do Instagram, tá? Porque ela vai ter muitas dicas, muitas coisas legais. Então, se você tá aqui, você vai ganhar. Se você não tiver, não vem em 24 horas, você vai perder essa dica, tá? Então, vamos lá a essa formulazinha. O que eu falo sempre pra vocês aqui, né? Sobre contar histórias, tá? Uma das coisas que gera muita conexão aqui no Instagram e na vida, no tanto que a gente vê séries, a gente vê novelas, a gente gosta dessas coisas de história, né? Crescemos ouvindo Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, Branca de Neve. A gente ama histórias. Então eu vou dar aqui essa dicasinha para como você vai fazer a sua história, para que a sua história seja interessante, tá? Então anota aí o que tem que ter na sua história. A sua história tem que ter
pente. Então, anota aí, pente. P-E-N-T-E, tá? Pente. É isso que a sua história tem que ter para que você gere conexão, para que você traga a atenção para o seu conteúdo, tá? Vamos lá. Pente. Primeiro, o P é de personagem. Toda história tem que ter um personagem. Um ou dois. Geralmente, né, o protagonista, o antagonista, que é o quê? O herói, a vítima, né? O mocinho, o bandido, aí vocês chamam como é que vocês quiserem. Precisa ter um personagem. Toda história. Presta atenção que toda história tem. Então, esse é um enredo que você vai ver em filme, que você vai ver em série, que você vai ver nos gibis, você vai ver em todos os lugares, tá? Então, primeiro é o personagem, tá? Vamos lá. Pente. O 2 que é o né? É o É espaço. Onde é que é isso? Onde é que aconteceu isso? Foi numa chácara? Foi numa fazenda? Foi no céu? Foi na Lua? Foi em Brasília? Foi aonde? Foi na França, em Paris? Onde aconteceu? Qual é o lugar? Ou pode ser um quarto, uma sala? Tem que haver um espaço. Onde é que isso está acontecendo? Que ninguém está aí movimentando e voando. Então, aconteceu. Essa história ela aconteceu em algum lugar. Tá bom? Então, pente. P, personagem. É espaço. O N é narrador. Então alguém tem que estar falando. Sou eu que estou falando? Ou é a minha mãe que contou uma história de uma filha? Ou é uma professora que contou a história de um aluno? Quem está contando, tá? Então precisa ter um narrador essa história. Quem está entrando aí, gente, eu estou falando sobre uma formulazinha para contar histórias, tá? Histórias que conectam. Então tem que ter um narrador, tá bom? E o T é de tempo, tá? Quando foi? Há um mês atrás? Hoje? 5 anos atrás? Quando foi que isso aconteceu? Se a sua história ela não tiver essas coisas, pente, tá sem o E, é só P-E-N-T, pente. O que que acontece? Se você não tiver personagem, um espaço, um narrador e um tempo, eu vou ficar sem entender a sua história. Tá? Presta atenção que os maiores filmes, eles tiveram tudo isso. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês do Titanic. Vamos entrar aqui na mente da pessoa que constrói isso para que vocês possam construir uma história de vocês, uma história que conecta. Quem são os personagens do Titanic? É a Rose e o Jack, né? É Jack e Rose. Então é a Jack e o Rose que são os maiores personagens. Existem outros personagens, mas esses são os mais, né, cobiçados, assim, os que mais aparecem. Espaço. Onde é que acontece essa história? No navio. Então essa história ela tem um espaço. Tudo que acontece ali é dentro de um navio, tá? Narrador. Quem é que conta a história? É a Rose. 84 anos. Não, 84 anos não, né? Porque ela devia ter uns 30, sei lá, 50 anos depois. Ela tá contando a história pra gente, né? Pra gente ver ali 50 anos depois do que aconteceu. Então, ela tá narrando a história. É ela que narra tudo o que aconteceu. É o ponto de vista dela que aparece ali. E o tempo, né? Então, assim, ela conta quando ela tá bem mais velhinha, mas foi bem antes. Então, o quê? Há 30 anos atrás. 40 anos, eu acho, né? 40 anos atrás. Então, vocês entendem que todas as histórias que conectam, elas têm que ter essas. Tem que ser construído com essas coisas, para que ela tenha uma sequência na cabeça de quem tá ouvindo. E presta atenção. Se você for parar pra pensar de verdade aqui, quem é que não sabe que o Titanic é um filme onde o navio afunda? Todo mundo sabe. E todo mundo foi assistir. Presta atenção como a gente não trabalha muitas vezes com o racional. Então, assim, quem assistiu sabe que é um casal, né, que acaba lá que tem uma coisa de amor lá, vive um romance, e que no final o navio afunda. Então pra que você vai ver? Ah, eu vou ver porque eu quero ver toda a história, como é que funciona.
como é que são as emoções, o que que tem ali, o que que acontece. Então, gente, presta atenção que toda história ela tem que ser composta por essas coisas para que ela tenha uma conexão, para que ela seja atraente. Tá? A gente, nossa mente, ela nem sempre ela pensa racionalmente. Eu quero ali, eu quero sentir aqueles momentos. Eu sei que o navio vai afundar, mas eu quero sentir aqueles momentos. Então entenda que o tanto que as histórias conectam, o tanto que as histórias conectam. Então, a gente precisa contar histórias. A gente precisa falar da nossa vida, né? Então, assim, por exemplo, eu vou contar uma história aqui da minha vida e vou tentar, aqui no ao vivo, tentar trazer algo pra vocês. Vou falar o que eu falei no Reels, né? Eu tava com os meus filhos, eu moro aqui em São Bento do Sul atualmente. Eu tava aqui com os meus filhos fazendo uma trilha. Nós estávamos fazendo uma trilha, foi super legal, tava super legal e tal, né? Eu tava aproveitando pra caminhar e tal. E aí, andamos 1 quilômetro, 1 quilômetro e pouco. A hora que a gente chegou, no final da trilha, tava lá, final da trilha, a ponte tinha caído. A ponte que levava a gente pro outro lado tinha caído. Nós íamos ter que voltar tudo de novo, tá? Então, ó, presta atenção. Tava eu e meus filhos, os personagens. O espaço, a gente foi fazer uma trilha. Então era onde? Na natureza, tá? Narrador, eu tô narrando. Eu que sou a mãe, tá? Eu e meus dois filhos. Eu estou narrando, tá? E o tempo foi há uma semana atrás, tá? E aí o que que aconteceu? A gente pegou e falou assim, bom, não vamos voltar, vamos fazer o quê? Aí tinha uns paus, né, pedaços de árvore caídos ali. E aí eu falei assim, a gente vai ter que passar. Nós vamos ter que passar. E aí você tá vendo que tem um problema? Tá tendo um problema também? As histórias mais que conectam, elas também têm um problema e elas têm uma solução, tá? E aí a gente pegou e falei, não, vamos ter que atravessar. Daí o Heitor foi e atravessou. E a Giovana falou, mãe, eu não consigo. Mãe, eu não vou dar conta. Eu falei, vai dar conta. Você vai dar conta. Você vai conseguir sim, você vai dar conta. E eu tô aqui, do outro lado. Eu não vou passar enquanto você não passar. Aí eu forcei ela aí, né? E ela foi meio assim e tal. Foi, passou. A gente comemorou pra caramba. E aí eu passei. Então presta atenção. Como é que é importante você ter pessoas que torcem por você, pessoas que acreditam em você. E outra coisa, isso serve pra vida. Isso serve pra trilha da vida. Muitas vezes, né, a gente vai ter muitos problemas aí e você vai ter que aprender a enfrentar e a decidir na hora. A gente precisa aprender a improvisar, né? A gente precisa aprender a saber contornar os desafios. A gente não estava esperando que aquela ponte tivesse caído e que a gente tivesse aquele problema justamente na hora que a trilha acabou. Então, isso, para vocês verem, ó, eu contei toda uma história e eu tô conectando com a vida, né? Com o tanto que é importante a gente ter pessoas que torcem por nós, o tanto que é importante a gente ter pessoas ao nosso lado e ter mentores. Porque, querendo ou não, mães, pais também são mentores, né? A gente é mentora. A gente é mentora, por quê? Porque a gente é mãe e mentora. A gente tem que ensinar, a gente tem que explicar para os nossos filhos como é que conduz, como é que é a vida, como é que as coisas funcionam. Não é verdade? Então, eu vou. Eu queria ver quanto tempo eu tô aqui, mas não dá pra ver o tempo, mas. Ah, tá. Então, o que que acontece? Essa é a questão da história, tá? Então tragam histórias, tragam histórias. Ah, Luciana, mas eu trabalho com bolo, eu trabalho com batom, eu trabalho com salão. Eu não posso contar história. Claro que pode. Você pode contar a história dos seus clientes, você não precisa falar o nome, você não precisa contar, né, falar do nome. Você pode contar, olha, esses dias veio uma cliente minha aqui e ela tinha brigado sei lá, com a filha, ela tava muito triste. Eu falei pra ela, não, não, vamos fazer você se sentir melhor, eu vou conversar com você, vou te dar um spa das unhas, vou te dar um spa do cabelo, vem cá. Você pode contar histórias, sim. Gente, história existe do alho ao bugalho. Você pode contar histórias. Então não me venha com essa. Pro meu nicho não serve. Pro com que eu trabalho não serve. Serve sim.
tá? Serve sim. Histórias, tem história de cavalo, tem história de tudo. Então você consegue, você só precisa ter criatividade, né? E entender o contexto e usar isso que eu falei aqui do pente, tá bom? E aí, gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui. Em relação a conteúdo, né? Por que que eu escuto umas pessoas e não escuto outras? Porque elas trazem coisas pra mim que vão me agregar. E aí, você precisa desenvolver o seu espírito de liderança, o seu espírito de líder, tá? Quando você é uma dona de negócio, quando você é uma dona, né, você é líder, tá? Você é uma líder. Primeiramente, nós somos líderes de nós mesmos, ou se não somos, deveríamos ser. Tá? Líderes das nossas vidas, das nossas decisões, dos nossos atos, inclusive das consequências do que a gente faz, né? Nós somos líderes já da nossa vida. Se você tem um negócio, você é líder do seu negócio. Então você é líder da sua padaria, do seu restaurante, do seu salão de beleza, da sua confeitaria. Você já é uma líder. E aí, vocês precisam se empoderar disso. Que eu sinto que vocês, eu tenho uma lojinha. Ai, Lute, eu tenho uma padariazinha. Não, não tem inha. Não é lojinha, não é padariazinha, não é salãozinho. É o seu negócio. Você entende? E isso vem da mentalidade lá do outro do outro mate comigo que eu trouxe pra vocês. É a mentalidade. Se você continuar, eu tenho um salãozinho, eu tenho uma confeitariazinha, não, não é zinha. Eu tenho uma padaria, eu tenho um salão de beleza, eu tenho um estúdio de pilates. É isso, tá? Vocês são donas de negócios. Então a gente precisa se empoderar disso e entender que nós somos líderes sim, tá? A gente traz para o mundo coisas que as pessoas precisam e isso já é liderança. E aí como é que eu me mostro que eu sou uma líder, que eu sei o que eu tô fazendo e tal? Justamente pelo conteúdo, tá? Você vai trazer conteúdo que muda e que ajuda pessoas. Porque daí, uma das grandes coisas que existem aqui no digital que a gente utiliza muito e eu explico e ensino isso nas minhas mentorias e nos meus cursos são gatilhos mentais, tá? E um dos gatilhos muito fortes que a gente utiliza aqui no digital é o gatilho mental da reciprocidade. O que é esse gatilho mental da reciprocidade? O gatilho mental da reciprocidade é o seguinte: eu dou algo pra você. Eu tô dando aqui algo pra você. Então eu te dou conteúdo, eu trago coisas, eu trago benefícios pra você e você fala: "Poxa, essa pessoa é legal. Que bacana que ela tá me dando isso aqui totalmente de graça, não me cobrou. Eu vou comprar o curso dela." Eu quero aprender mais, eu quero me aprofundar e eu vou comprar o curso dela. Então você vai fazer isso também com os seus clientes. Então, por exemplo, ai que legal que ela tá me ensinando aqui a fazer um coque, um penteado no meu cabelo. Ai que legal que ela tá me ensinando aqui a fazer um bolo super tranquilo, super fácil de fazer com apenas 4 ingredientes. Se eu for comprar um bolo, eu vou comprar dela. Então, você vai se tornando uma pessoa que vai chegando devagarinho ali, ó, e vai ocupando um espaço na mente do seu cliente, do seu possível cliente. Você vai ocupando esse espaço. E aí, quando ela lembrar de alguém para fazer alguma compra, para comprar, ela vai comprar de você, tá? Gente, quem é que tá aqui? Eu queria que vocês fizessem um print pra mim. Faz um print pra mim aí e me manda. Pode ser? Quem é que tá aí? Eu queria que vocês fizessem um print pra mim. Deixa eu postar aqui. Aí vocês me mandem no direct. Ó, vamos lá. Valeu. Quem tá aí, valeu de fazer. E aí, o que que acontece? A gente precisa, né, então, trazer essas coisas para os nossos clientes para que eles tenham motivo para não seguir. Lembra lá atrás quando eu falei do motivo? Então, esse gatilho da reciprocidade, ele funciona muito, tá? Então, por exemplo, quando eu convido uma pessoa para uma festa de aniversário, minha ou do meu filho, lá no ano que vem, ela vai lembrar, mas peraí, quem me convidou para o meu aniversário? Eu vou convidar essa pessoa e aquela pessoa, né? Então, eles vão. A gente
trabalha com esses gatilhos, tá? A gente trabalha com esses gatilhos e a gente quer dar de volta. Nós somos seres relacionais. Nós somos seres que a gente gosta de dar e receber. Então, se você me dá, eu gosto de. E isso é gatilho mental. Então, ou seja, isso é inconsciente, tá? Isso não é consciente. Então, por exemplo, se eu chego lá, eu tô na praia. A pessoa vai lá ó, experimenta aí dois camarões pra ver se você gosta, ver se você vai querer comprar. E aí a pessoa vai, experimenta, gosta e compra. Então assim, nossa, eu ganhei 2 camarões de graça, que legal e tal. Isso é o gatilho da reciprocidade, tá? É quando a gente usa esses gatilhos mentais, tá bom? Gente, o que eu queria trazer pra vocês hoje era isso. Então, era a questão do conteúdo, tá? Que o conteúdo é rei aqui no Instagram. Então, se você não tá tendo curtidas, se você não tá tendo comentários, se você não tá tendo engajamento, é porque o seu conteúdo é ruim. O seu conteúdo é ruim. Melhore o seu conteúdo. Porque aqui no Instagram o conteúdo é rei. É ele que manda. Então, melhore seu conteúdo, tá? Ele é que vai te trazer tudo que você tem, que você pode ter de futuros clientes, tá? De vendas, de tudo. É nele, aqui no Instagram, no YouTube, é nele que começa tudo. É o conteúdo. Então, trabalhe e entenda do seu conteúdo. Depois, eu falei sobre o Pent, né? Pent, sobre o pente, sobre essa formulazinha que você pode utilizar para contar histórias. E no final agora eu falei sobre liderança, sobre como você ser líder e mostrar que você entende que você é líder do seu mercado, tá? Eu vou respeitar, eu vou admirar, eu vou seguir quem eu gosto, quem eu admiro, que eu quero ter esse pensamento que nem ela, eu quero vender que nem ela, eu quero fazer que nem ela. Então eu preciso inspirar. Você precisa ter conteúdos inspiracionais. Você precisa inspirar pessoas. E só inspirar pessoas não é ter bolsa cara, usar roupa cara, ter carro luxuoso, casa com piscina. Você precisa inspirar pessoas como mostrar onde você tá, como foi a sua jornada e como você começou, né? Então assim, eu comecei aqui, eu tremia, eu gaguejava, sabe? Eu gaguejava, eu falava assim super acelerada. Hoje eu ainda paro, porque eu sou acelerada. Hoje eu ainda paro mais pra falar. Por quê? Porque hoje se tornou isso aqui, fazer lives, se tornou natural pra mim, tá? Mas só vai se tornar natural quando você praticar. Então, pratique. Abra uma live aí, fale com os seus seguidores, converse assim como eu tô fazendo com você. No começo você vai tremer nas bases, vai ser difícil, tá? Mas eu vou falar um dia pra vocês aqui só sobre live, só sobre stories, só sobre essas coisas de Instagram. Eu vou tirar um mate comigo aqui pra falar só sobre isso. Tá bom? Gente, então era isso que eu queria falar pra vocês. Obrigada pela companhia aqui do Mate comigo. Aproveitem que esse aqui eu só vou deixar 24 horas, tá? Eu vou tirar do ar e vou mandar lá pro meu YouTube. Vai ficar lá no YouTube. Então quem quiser assiste lá no YouTube, tá bom? Ó, uma ótima terça-feira pra vocês. Fiquem com Deus e produzam conteúdo aí com Pente. Tchau, tchau.